Geometria Sintética, Matemática A, 10º ano. Tema baricentro. Considere-se o triângulo ABC e o segmento BD fixo em B e móvel em D. Na figura 1, BD divide o triângulo ABC em dois triângulos ABD e BDC, cujas áreas são aquelas que estão indicadas. Mova-se o ponto D de forma que as áreas se igualem. É um pouco difícil, talvez acerte. Não estou. Prometrias para que acertava, portanto vou-me servir de uma ferramenta do mover o ponto e agora sim as áreas iguais e os segmentos AD e DC também iguais em comprimento. O que é que isto significa? Significa que o segmento BD, com origem em B e a extremidade no ponto médio do segmento AC, segmento esse que é oposto ao vértice de partida, dividiu AC em duas partes iguais, AD e DC. Considere-se o triângulo ABC e no seu interior o ponto B aleatório, isto é, vamos colocá-lo onde quisermos dentro do triângulo. Construa três triângulos, tendo como vértice comum o ponto P. Vamos colori-los e indicar qual a sua área de cada um deles. Vamos arrastar o ponto P de forma que as áreas se igualem. Um pouco difícil. Não deu corretamente, mas vamos servir de uma ferramenta de movimentar o ponto de tal forma que as áreas são iguais, como vem aqui. De uma forma rigorosa, como procederia para encontrar o centro de massa? Sirvam-se das definições. A primeira definição é de mediana. O que é uma mediana? É o segmento da reta que une um vértice para o meio do lado oposto, diz-se mediana. Portanto, este triângulo tem três medianas. Esta e esta. O ponto de interseção das medianas chama-se baricentro ou centro de massa. Por fim, as curiosidades. Primeira curiosidade: um triângulo ABC dividido em três triângulos com a mesma área. Bem, para isso é preciso dividir o comprimento de AC em três partes iguais. Está aqui um mecanismo próprio para isso. Uma semirreta com origem num dos vértices, neste caso o A, e marcar três comprimentos iguais, porque eu pretendo dividir este segmento AC em três partes iguais. Unir o último ponto com o extremo do segmento AC. Depois os outros pontos serão encontrados através de uma paralela ao anterior e assim sucessivamente. Neste caso,
está dividido em 3 partes iguais. E são partes, isto demonstra-se, só que não é para aqui, agora, não vou resolver isso agora. Mas é fácil de verificar que, efetivamente, AE é 1/3 de AC em comprimento, ED é 1/3 de AC e DC é 1/3 de AC. Estes 3 triângulos têm a mesma área? Têm, não há dúvida nenhuma que sim. O H é a altura comum aos 3 triângulos, como se pode verificar com a maior das facilidades. E como os triângulos têm bases diferentes, mas com o mesmo comprimento, está aqui justificado que efetivamente estes 3 triângulos têm a mesma área. Vejamos outro exemplo. Agora, em vez de 3, 4. E vamos provar que estas 4 áreas têm a mesma, têm o mesmo valor e que estão indicados nesta tabela. Bem, estas 2 áreas são fáceis para verificar, mas antes disso vou dizer ainda que falta aqui dizer umas certas coisas. Este ponto H é um ponto médio do segmento GI. E este ponto J é o ponto médio desta mediana. A partir daqui já posso ir determinar as áreas destes 2 triângulos. Estes 2 triângulos têm por altura H1, que é comum. As bases são diferentes, mas têm o mesmo comprimento. Logo, estes 2 têm a mesma área. Vejamos estes 2. Têm a mesma área, porque de comum têm o H2, a altura, e as bases são bases que são iguais aos outros, isto é, são iguais, porque até são iguais à dos outros triângulos. Portanto, este triângulo e este triângulo também têm a mesma área. Mas agora pergunta-se, estas áreas são iguais a estas áreas? É isso que temos que provar a seguir. Quer isto significar que, se provar que o H1, a altura, e H2, sendo diferentes, mas tendo o mesmo comprimento, está tudo esclarecido. Isto é, as 4 áreas serão realmente iguais. Então vamos ver se provamos para que H1 é igual a H2. Analisamos estes 2 triângulos, que estão aqui a ser sublinhados, KGH e HLI, e verificamos que estes 2 triângulos são semelhantes. Têm 2 ângulos verticalmente opostos, iguais, claro, evidente, e 2 ângulos retos. Dessa semelhança saem as seguintes razões. Só me interessa esta razão de GH sobre HI e H1 sobre H2. Como esta razão destes 2 comprimentos que têm a mesma medida dá 1, então 1 é igual a H1 sobre H2, o que significa que H1 é igual a H2. Sendo assim, está explicado que estes 4 triângulos têm a mesma área. Para finalizar, vou mostrar um outro exemplo, também com 4 áreas, mas configuradas de outra maneira. Não vou aqui fazer mais considerações, a não ser esta que me diz que tenho aqui uma... Vou fazer aqui um desenho e esta mediana, isto é uma mediana correspondente ao lado TS, mediana desde aqui até o R, e está dividida em 4 partes iguais. Não é muito difícil de verificar que as
estas 4 áreas têm o mesmo valor. Muito obrigado.